Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo. E olha que legal a gente tem conseguido levar a história do povo ao mundo mesmo, porque tenho recebido mensagens dos Estados Unidos, do Japão, Reino Unido, Portugal, enfim, tá todo mundo curtindo o podcast Os Notáveis. Eu já peço a você que se inscreva aí no canal, viu? Eu preciso da sua inscrição. Hoje eu estou muito feliz e olha, a minha felicidade é tamanha por receber uma mulher que vai abrilhantar ainda mais aqui o nosso podcast e uma conterrânea também, a doutora Cláudia Caciquinho. Ela é geriatra e vai falar sobre envelhecimento saudável. Posso usar esse tema, doutora? Sim, lógico. Quero agradecer imensamente por ter aceito o convite e estar aqui hoje com a gente para, na verdade, passar muitas informações aos nossos telespectadores. Afinal de contas, tem muita gente que tem medo, né, de envelhecer, tem muita gente que talvez tenha até certo receio de falar assim, eu já estou ficando idoso, estou ficando mais velho, enfim. Vai surgir todo esse assunto aqui para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando. Doutora, eu gostaria que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Você é brasil-minense? Fala para o pessoal. Então, meu nome, na verdade, é Cláudia Pacheco Caciquinho Vieira. Eu sou filha de Dr. José Vieira, daqui de Brasília. Meu pai foi médico aqui durante muitos anos, faleceu ano passado. E de Dona Olga, muita gente da cidade foi aluna dela. E aí, inclusive, hoje, no dia 26 de julho, é o dia dos avós. Então, parabéns para os avós aí e vamos torcer para dar tudo certo. Eu estou aqui em Brasília esses dias, inclusive, acompanhando minha mãe que está internada no hospital, tá? Então, assim, agradeço aí as orações por ela, né? Ela está com 89 anos. Dona Olga, mas ali é um exemplo de envelhecimento saudável. Olha né? Só. Quem conheceu os meus pais sabe muito bem que o meu pai ficou saudável até o último ano de vida e a minha mãe super ativa também até hoje. E acho que esse é o protótipo, né? Essa é a ideia. É você viver bem até o fim. No fim, vai ter um momento que sempre vai ser doloroso para todo mundo, mas até lá a gente tem que chegar ao melhor possível. Isso é envelhecer bem, né? Então, a velhice não é uma coisa ruim. Ruim é morrer antes disso, né? Verdade, é verdade. Mas as pessoas têm muito medo. A velhice é um tabu ainda e a gente precisa trabalhar contra isso. Queria agradecer muito o convite, tá? Eu sou médica, trabalho em Belo Horizonte com geriatria e é um prazer sempre estar aqui. Que legal. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria aqui de agradecer em nome da população de Brasília e de Minas os serviços prestados pelo Dr. Zé Vieira, que tanto nos acolheu ali no seu consultório. Eu recordo muito bem ele com toda a paciência, todo o carinho para atender todos os seus, vamos dizer assim, os seus pacientes e amigos, né? Porque o Dr. Zé Vieira e Dona Olga têm um grande círculo de amizade dentro de Brasília e de Minas, são exemplos para todos nós como profissionais e também como família. Agradecer aqui em nome da população de Brasília de Minas ao Dr. Zé Vieira e a Dona Olga. Muito obrigado, viu? E aí agradecer você por ter tirado um pouquinho do seu tempo, mesmo cuidando da sua mãe, como você disse aqui, a Dona Olga, e tá aqui hoje para fazer o que seu pai fazia pela população de Brasília de Minas, que é prestar o bom atendimento do grande profissional. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada a você. Antes de começar a falar sobre o assunto, eu costumo começar minhas entrevistas aqui, se não tiver problema para você, com a direção de Deus. Posso pedir você para pegar aqui um versículo da Bíblia? Pode ser? Pode. Então vamos lá. Vou pedir aqui. Opa, caiu, deve ser um desses que caiu. Vou pegar aqui. Vamos aproveitar então. Esse amarelinho aqui. E olha aqui. Ixi, eu não consigo ler. Não, peraí que eu vou falar o seguinte. Nunca aconteceu isso aqui, doutor. Será que eu vou ter que pegar todos? Acho que eu vou escolher um de cada cor, então. Pode pegar e vai escolhendo aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer aqui meus apoiadores, meus patrocinadores. Enquanto isso, você pode pegar aí o versículo da Bíblia.
Agradeço a Clínica São Lucas, um novo conceito de clínica odontológica em Brasília de Minas. Venha conhecer a São Lucas Odontologia, Rua Camilo Prates, no centro. Telefone 99818-0244. Clínica Odontológica São Lucas. Agradeço Jovasson Sonorização, qualidade não se compara, se conquista. Precisou de som para sua festa, para o seu evento? Jovasson Sonorização, áudio profissional, 389-9942-6822. Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos, em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas, 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar Tintas e Acabamentos. Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. O Brás é Taiobras Baterias, Grande Osmar, fica ali na rua Josefina Palma, 451, fone zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade, é no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama. RG Despachante, o melhor preço da região. Todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner. Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone Zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom. É isso aí, já escolhemos aqui. Aliás, Deus escolheu a palavra pra gente. Eu vou pedir à doutora para falar qual foi que saiu para ela primeiramente. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Amém. Para mim saiu o seguinte: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8:27. Amém. Vamos lá então. A doutora já se apresentou, a gente já mencionou aqui no início sobre o assunto, o tema que a gente vai estar falando. Eu gostaria de perguntar primeiramente o que faz um médico geriatra? Médico geriatra é um médico especializado no envelhecimento e na melhora da qualidade de vida e de saúde do paciente idoso, tá? Então, qual é a diferença de um clínico, né? O geriatra, ele tem a peculiaridade de abordar não só as doenças e as medicações que o idoso usa, mas também a questão da atividade física, a questão da cognição, né, da memória, a questão da funcionalidade, independência do idoso para fazer as suas atividades de vida diárias, né? E a questão da autonomia do idoso. O que é autonomia? A capacidade de decidir sobre a sua vontade. Então, o geriatra, ele olha tudo isso, ele faz uma avaliação geriátrica ampla, que a gente fala. Então, ele vai olhar com quem que esse idoso mora, se ele precisa de cuidados, quem é que cuida dele, vai olhar como é que está a questão da visão. Não é que a gente olha a visão, mas a gente olha se está em dia, se tem alguma queixa, encaminha ao oftalmo, né? Da audição, dos dentes. Então, a gente tem que avaliar a saúde como um todo, a marcha do idoso, né? Um dos grandes marcadores da fragilidade do envelhecimento é a progressão de dificuldades de marcha. Então, a pessoa vai tendo uma piora progressiva até que um ponto começa a cair. Normalmente tem osteoporose, cai, quebra a perna e complica tudo. Ou vai tendo dificuldades que vão se acumulando, uma postura inadequada, uma instabilidade, dores. Então, essas questões são marcadores da fragilização, porque a musculatura vai diminuindo e o sujeito vai ficando cada vez mais susceptível à intercorrência e complicações de qualquer espécie. Então, o geriatra
geriatra, ele olha isso tudo. Ele olha a marcha, o equilíbrio, a memória, o quadro emocional, a dependência de outras pessoas, além de olhar as doenças só, né? Tem uma idade, a partir de qual idade que a pessoa já pode ter um acompanhamento do geriatra? A idade que a pessoa se preocupar em envelhecer bem, ela já pode ir. Então, não é um marcador, assim, por idade. Mas, principalmente, quem mais vai se beneficiar do geriatra é aquela pessoa que já toma mais de 5 remédios, que já tem uns 4 problemas de saúde, que já começa a cair, que começa a ficar esquecido, que começa a ficar inseguro de morar em casa sozinho. Então, essa pessoa que começa a ter questões mais complexas, ela já precisa dessa avaliação ampla de todos os pontos, porque às vezes para melhorar uma questão, vai precisar mexer em remédio, em alimentação, em fisioterapia, investigar doenças novas, tem a questão das vacinas, tudo isso é uma questão muito ampla que precisa ser avaliada. Então, quem tem mais doenças, usa mais remédios, está começando a cair, está começando a ter incontinência urinária, está começando a ficar esquecido, essas complexidades todas vão ser melhor resolvidas com uma avaliação geriátrica ampla, que leva a uma abordagem multiprofissional. E aí é um outro ponto, que o geriatra trabalha como equipe. O geriatra precisa do trabalho de um fisioterapeuta, de um nutricionista, dos outros profissionais especializados, né? Às vezes um neurologista, um cardiologista. Todas essas questões aí vão ser olhadas e é essa pessoa que mais se beneficia do geriatra. Eu vou perguntar para você, posso chamar de você? Lógico. Porque eu procurei algumas informações a respeito e tem alguns serviços de saúde que somente pessoas acima de 60 anos podem ser atendidos, né, por um geriatra. Por quê? Em algumas situações, alguns serviços de saúde? Não, é porque normalmente o idoso mesmo é a pessoa com mais de 60 anos, certo, né? Então, assim, as pessoas antes disso, algumas pessoas com 50 anos já têm um AVC, já ficam dependentes, já começam a ter esses benefícios, sim. Inclusive, a própria demência, às vezes, se manifesta em fases mais precoces da vida. E, inclusive, as pessoas que demenciam com menos de 60 anos, em torno dos 50, a gente tem alguns pacientes assim, tem quadros mais graves, são quadros que evoluem mais rapidamente. E essas pessoas já se beneficiam. Mas, literalmente, como o geriatra que atende o idoso é a partir dos 60, então vai por aí. Tá? Então, os serviços, a Unimed, por exemplo, tem serviço de geriatria, o próprio SUS, quem vai ser encaminhado para esses serviços? Quem tem mais de 60. Por que a escolha por ser geriatra? Ixi, porque eu tive 10 avós na minha vida, eu acho. Porque eu não conheci os avós da parte da minha mãe, mas ela tinha 3 irmãs mais velhas, solteiras, que eram as avós de todo mundo. Então, eu tinha elas na consideração de avós. Tinha a vovó Abrão e vovó Teodora, que também eram assim... Quem passava ali na rua Padre Vieira, já viu os dois sentadinhos no banco ali namorando. O vovô morreu com 101 anos. Então, assim... E eu já nasci, quando a minha mãe... Eu nasci, a minha mãe já tinha 40 anos. Então, os meus pais já eram mais velhos também. Então, eu cresci muito acalentada por idosos, né? E aí, com isso, é uma coisa que eu sempre me preocupei com eles. Sempre gostei de conversar com eles. Então, eu tenho esse carinho especial. E para mim, qualidade de vida é uma coisa que é fundamental. E a gente vê muito o idoso envelhecendo com uma qualidade de vida muito ruim. Verdade. E o principal foco da geriatria não é aumentar os anos de vida, mas é melhorar a qualidade de vida. Inclusive, uma coisa que a gente trabalha também é no que a gente chama de cuidado paliativo. Né? Na geriatria, a gente tem que abordar um pouco isso. Aceitar a questão da terminalidade da vida e fazer com que os últimos momentos de vida sejam os melhores possíveis, né? Inclusive, eu vi isso, a gente aplicou isso muito bem nos últimos meses de vida do papai ano passado.
Foram, assim, 3 meses que ele voltou de Belo Horizonte, porque já não adiantava fazer quimioterapia, e veio para ficar aqui, no conforto da casa, da família, e foi, assim, foram momentos maravilhosos que ele teve. Eu fiz essa pergunta porque esteve aqui na semana passada o doutor Edson Wagner, cardiologista, e eu fiz a mesma pergunta: por que ser cardiologista? Ele falou assim: não, eu me tornei cardiologista para cuidar da minha mãe. Que nem eu, mais ou menos. E ele falou o seguinte, que pena que não deu tempo, que a mãe dele faleceu antes dele se formar. Mas ele acredita que o pedido da mãe dele está sendo agora feito através das pessoas que ele cuida, né? Que ele cuida no dia a dia. Bonito isso. A gente falou sobre a questão de qualidade de vida. Existem idosos assim que estão muito bem de saúde e outros da mesma idade que estão doentes, incapacitados. Sim. Por que existe essa diferença, sendo que tem a mesma idade? A questão da qualidade de vida. A idade cronológica, na verdade, não é o que importa. Não é o que importa para nada, nem para encaminhar para um CTI, nem para fazer uma cirurgia, nem para fazer uma quimioterapia. A idade biológica que é a mais importante, então, às vezes, uma pessoa, como eu comentei mais cedo, a gente vê casos de pessoas com 50 anos que têm infarto grave, que tem AVC. Então, grande parte das vezes, as diferenças, infelizmente, as diferenças sociais, econômicas, geram isso, né? Então, a gente, quando trabalha com pacientes no PSF, por exemplo, você vê muito paciente que chega e fala assim: não tem nenhum problema de saúde, não tomo nenhum remédio. Você vai ver, a pressão está 17/11. Você fala assim: mas como assim? Teve uma vez que um médico mandou mesmo eu tomar, mas eu não estava sentindo nada, eu parei. Então, assim, essa questão, a questão da alimentação, a questão do, às vezes, o trabalho braçal, o esforço repetitivo de algumas articulações, a alimentação ruim, muito rica em carboidrato, com pouca proteína. Então, assim, a falta de atividade física, isso tudo vai fazendo com que as pessoas, né, às vezes a falta de acesso também à medicação. Então, e tem a questão genética também, tá? Isso é importante. Então, a longevidade é uma tendência genética. Eu fiz assim na questão da alimentação, só cortando aqui, porque eu lembrei de um entrevistado meu, o senhor Domingos Fonseca. Eu não canso de falar sobre ele aqui. 110 anos. Olha só. Fui até a casa dele para fazer entrevista com ele. Inclusive tem um podcast, quem quiser assistir aí, é Domingos Fonseca, 110 anos. E eu cheguei, ele estava na enxada, né? Olha. Aí teve um momento que eu falei assim: Zé Domingos, mas qual o segredo para viver tanto com qualidade, igual o senhor tem vivido aqui? Moço, o negócio é o seguinte: é trabalhar na enxada. Porque eu perguntei sobre a questão da alimentação e é justamente a próxima pergunta que eu vou fazer. A questão da alimentação influencia bastante positivamente uma alimentação saudável? Porque ele falou comigo que era acostumado a comer tutano de boi, gordura de porco, enfim, alimentação bem pesada, bem calórica, né? E só que o desconto, como diz ele, é na enxada. Por que existem pessoas que talvez não tenham uma alimentação tão saudável e conseguem ter essa vitalidade? Aí a gente tem uma outra questão. A alimentação dele é calórica, mas aí tem muita proteína, porque as carnes têm, e é calórica por causa de gordura. Mas não deve ter muito doce, será? Ele come muito arroz com farinha e muita sobremesa? É aquele basicão mesmo da roça, a feijoada, aquelas coisas que o pessoal da roça sempre gosta. O que acontece? Um dos principais problemas, né? Tanto é que hoje em dia tem essas dietas aí da moda, low carb e tal, mas um dos grandes problemas é o excesso de carboidrato, né? Então, a gente, principalmente à medida em que se vai envelhecendo, começa a ter problemas dentários, usa dentadura, e aí fica mais difícil mastigar coisa mais dura, às vezes a carne é mais cara, começa a diminuir na alimentação essas coisas. Aí começa a comer muito bolo, pão, biscoito, farinha, arroz, né? Essas coisas, e doces, que são coisas calóricas, mas a base de carboidrato. O excesso de carboidrato dá mais obesidade, dá mais
intolerância à glicose e diabetes. Né? Que a glicose é um dos grandes males aí da saúde, em todos os sentidos, inclusive para aumentar a chance de demência, tá? Então, essa questão da alimentação vai ficando mais rica em carboidrato. Esse é um grande problema. E o que acontece com o idoso normalmente, por isso é tão importante na geriatria avaliar a alimentação do idoso, é que as proteínas vão diminuindo. Então, às vezes você vê, ele come muito, mas come muito bem. Come o quê? De manhã ele come um pão, um café com um pãozão com manteiga. Cadê a proteína aí? Não tem, né? Então, de manhã pode colocar um ovo, colocar mais queijo, um resto da carne que sobrou de ontem, tá? Porque essa alimentação aí com pão, biscoito, bolo, café, que é repetida à tarde, no café da tarde, é puro carboidrato. Então, isso é ruim. Eu tô vendo que eu não vou envelhecer muito bem, não, porque eu sou diabético há 20 anos e eu como tudo isso aí. Mesmo sendo diabético? Bem, então tem que moderar. Da mesma forma. E a atividade física, que é o fundamental, importante. Porque a atividade física é que vai aumentar o consumo desses carboidratos que vem na alimentação e vai melhorar a circulação, vai melhorar a oxigenação de todos os órgãos, inclusive do cérebro, vai melhorar a força muscular, que é o que a gente comentou antes, né? Da fragilidade, da perda muscular do idoso, da piora da marcha, aumenta o risco de ficar imóvel numa cama, de começar a ter quedas e fraturas, de ficar dependente dos outros, né? Então, a musculatura é muito importante ser preservada. Então, a atividade física é o maior milagre. Não existe pó de pirlim-pim-pim, tá, gente? Não existe soro de envelhecimento, vitaminas, não existe. Pó de pirlim-pim-pim não existe. O segredo para envelhecer bem é comer bem, dessa forma que a gente acabou de falar, e fazer atividade física. É isso. É porque a gente pensa assim, o povo, de um modo geral, pensa que o idoso só pode ter ou talvez a diabetes ou um problema de pressão, alguma coisa do tipo. Tem alguma doença assim que você pode falar pra gente onde a geriatria atua? Alguma doença fora essa questão da diabetes? A geriatria atua em todas as doenças que o idoso tem. Na verdade, a diabetes e a hipertensão são das doenças crônicas mais comuns na população brasileira aí. Essas e mais a artrose, né? Problema de dor no joelho, dor nas costas e tal, tá? Problemas da tireoide, problemas de depressão. São as doenças crônicas mais comuns que tem na população em geral. Todas essas doenças, quando não tratadas adequadamente, vão levando a complicações. Então, na geriatria, a gente lida com essas doenças e as complicações dela. Então, eu já vou pegar o paciente diabético com doença renal, com doença cardíaca, com problema de vista, com problema nas pernas, que a diabetes vai dar problemas neurológicos e circulatórios nos membros inferiores, né? Então, um risco alto de amputação se não for bem tratada. A gente já vai pegar pacientes que já têm essas complicações, né? Que após anos da diabetes maltratada, você vai chegar nesse ponto. E não tô jogando praga pra você não, viu? Ó lá, hein? Tá? Mas cuidar-se bem, que aí você não vai ter nada disso. Eu preciso ouvir isso, eu preciso. Mas é importante falar, né? As questões da obesidade também vão dar apneia do sono, que é um problema gravíssimo, tá? Então, todos esses problemas aí e as complicações das doenças iniciais e mais tantas as outras doenças. Câncer é muito mais comum no idoso. Aqui, Dadinha, né? Que ela tá aqui nos bastidores. Já convidei para vir no podcast, para falar da história da vida dela, mas diz que tem vergonha. Aqui. Agradecer aqui antes que a gente esqueça. E dar os parabéns, que ela é avó, hoje é dia da avó, né? Já foi na missa hoje, já rezou, já recebeu a homenagem, viu, Dadinha? Já comeu também. Obrigado, Dadinha. Doutora, quando eu falei com algumas pessoas próximas que
a doutora estaria aqui, algumas pessoas me mandaram perguntas para tirar algumas dúvidas. Prazer. Pode ser? Sim. Quer tomar uma aguinha? Ou tá, beleza? Quero. Essa aguinha de Brasília de Minas você já conhece, né? Eu costumo dizer para quem não é Brasil-Minense que quem toma água de Brasília de Minas sempre volta para tomar novamente. Não esquece. Ó, a Tati, ela é participante aqui, é telespectadora, ela fala o seguinte... eu acredito que essa pergunta também é muito interessante porque acontece muito. Qual o papel do geriatra no tratamento do Alzheimer? Ela quer saber qual é o papel fundamental do o Alzheimer ele pode ser tratado pelo neurologista ou pelo geriatra. Todos os dois tratam muito bem, tá? O que acontece? Alzheimer é uma doença que ela é progressiva, né? Começa com esquecimento leve, depois a pessoa pode ter, às vezes já no início, começa a ter delírios, que são ideias, por exemplo, estou sendo roubado, tem alguém invadindo a minha casa, você está me enganando, você não é meu filho, essa não é minha casa. Ela deu até um exemplo de que tem uma pessoa, não vou citar o nome, de uma pessoa já idosa que diz que viu tem alucinações assim, cobras descendo pela parede, lagartixa andando de bicicleta, e a pessoa que está ao lado tem que comprovar aquilo que ela tá vendo. Faz parte do Alzheimer, é isso mesmo? Faz parte, tá? Então, você ter ideias, assim, ou às vezes até ter... Existem outros tipos de demência, tá? Além do Alzheimer. E o tratamento tem algumas peculiaridades, assim, diferentes de uma para outra, mas o fundamento principal é que todas elas vão gerar uma dependência de outras pessoas progressiva, uma alienação mental progressiva que vai se agravando e um estresse, uma carga para o cuidador familiar, que muitas vezes vai ser necessário realmente ter um cuidador contratado, porque é muito estresse e aí a família adoece junto. Né? Em todas as fases a família adoece junto, porque no começo é uma decepção, uma frustração, um susto para o paciente, que ele ainda tem uma noção que ele está adoecendo e ele fica ansioso com aquilo, deprimido com aquilo, e para a família que começa a assustar ao ver essa inversão de papéis. Né? A família que tinha aquele senhor idoso que era quem cuidava, agora ele vai ter que cuidar dele. Né? Então, todas essas questões, elas são uma constante na diabetes, são frequentes em maior ou menor intensidade, mas vai ter em todos os casos. E é muito importante ter um médico e uma equipe, às vezes um psicólogo, um terapeuta ocupacional, uma enfermeira. Não tem esse trabalho que vai te ajudar, te orientar nesse processo. Porque quando a família está orientada, a coisa é muito mais leve, quando tem um apoio, sabe como lidar nessas situações. É uma coisa muito frequente. Como que a família gente deve ser lidar? Procurado, pois é. Fala assim, o que eu faço? Então aqui tá vendo a lagarta. Ela fez muito bem. Ela fala assim, tá ali, vamos cuidar dela. Pronto. Tem uma lagartixa. Nossa, vou chamar o moço para dar uma limpeza aqui. Deve ter vindo lá do jardim. Aí você pode falar assim, vamos lá no jardim ver se tem outras lá, para elas não entrarem. Você muda o foco da atenção. Então, uma coisa, não confrontar, não contradizer, porque a pessoa já não tem um raciocínio lógico que ela entenda que aquilo ela está vendo errado. Não adianta você explicar. Não pode contradizer com a única coisa que ela vai entender com isso, por mais que você tente explicar, é que você está indo contra ela. Então, a participação da família é fundamental nesse ponto aí, né? Fundamental. É fundamental a família ter tranquilidade, a família não confrontar aquela realidade imaginária e mudar o foco de atenção para outra coisa, porque aí diminui aquele estresse. Então, minimiza aquilo, não fica voltando, não fica tentando explicar, porque aí o sujeito pode ficar mais ansioso, mais assustado, com raiva de você, tá? Porque, que isso? Você tá falando que eu tô enganado? Como diz os mais velhos, pegar até uma birra, né? Pega uma birra com a pessoa. Eu já tive pacientes que morreu de mal do filho, olha só, porque achava que o filho estava roubando dela e o filho
se sentiu ofendido com aquilo e não aceitava, e tiveram brigas feias, ele saiu de casa, parou de conversar com a mãe, e até ela morrer, eles ficaram sem conversar. Então, são situações muito constrangedoras, às vezes, pacientes de gritar chamando polícia por socorro, sabe? E aí, a gente tem que medicar. Quando o estresse é muito grande, quando o paciente está sofrendo muito, às vezes ele se machuca, a gente tem que medicar. Mas além disso... A médica geriatra pode passar essa medicação? A gente faz isso, sim. Tá? E aí a gente tem que orientar também a família. Tá? Na verdade, você também tem um pouquinho de psicóloga, né? Automaticamente o geriatra tem um pouquinho de psicólogo também, porque na verdade tem que orientar a família e o próprio paciente. Sim, temos. Temos que ajustar a medicação e temos que orientar. E aí, por isso, essa história da equipe multiprofissional é muito importante, sabe? Para poder dar orientações. Mas, às vezes, a gente tem que passar as orientações também, porque é um estresse muito grande esse mesmo, sabe? Quem quiser seguir a doutora Cláudia aí no Instagram, qual é o Instagram, doutor? É claudiacaciquinho.geriatra. Ó, gente, ontem eu... Caciquinho, gente, é cacique de índio. É CACIQUINHO. Ontem eu estava dando uma olhada e aprendi muito. Olha, para estar fazendo essa entrevista aqui hoje, eu dei uma olhadinha lá no Instagram. Tem ótimas dicas. Ela posta lá sempre o dia a dia no consultório. As pessoas têm caixinhas de perguntas. Enfim, vale a pena. Siga lá, doutora, para que vocês possam obter mais informações além dessas que já estão sendo passadas aqui no podcast Os Notáveis. Tem muita gente que fala o seguinte, doutora, eu tô ficando esquecido, e aí os meus familiares falam assim, isso é idade. Ser esquecido, está se tornando uma pessoa esquecida, isso quer dizer a idade ou é sinal de alguma doença? Pode ser as duas coisas, tá? O que acontece? A idade dá uma lentidão, às vezes, das atividades do sistema nervoso central. Então, o reflexo diminui, a agilidade, né, diminui, e o raciocínio fica mais lento. E, às vezes, a gente começa a priorizar algumas informações e não estar atento a outras, principalmente se tiver muitas preocupações na cabeça. Até aí é fisiológico. Mas esquecimentos importantes que atrapalham o funcionamento do dia a dia, por exemplo, esquece a panela no fogão, se perde na hora de voltar para casa, esquece quem é seu filho, aí são coisas graves, importantes. Confusões com dinheiro, confusões com banco, essa confusão é um sinalizador muito frequente. Muitas famílias se atentam que está ocorrendo um quadro de esquecimento importante quando acontece, quando caem em golpes repetidamente, porque realmente esse filtro, essa coisa vai se perdendo. Aí já é doença. Quando tem uma repercussão, né, na capacidade de viver com autonomia e com segurança. Aí a gente já considera. Tem uma coisa importante que a gente observa também no consultório, é que o paciente, quando ele chega queixando que está ficando esquecido, normalmente é ansiedade, são problemas mais emocionais do que demência. Eu ia perguntar justamente isso. Quando o quadro é de demência, normalmente a família percebe e às vezes o paciente até nega, ou o paciente não percebeu. Então vem a filha com a mãe e a filha fala, aí que ela está ficando esquecida e tal. A mãe fala assim, doutor, sei, eles estão falando isso, mas ela própria não está percebendo. Normalmente isso é um quadro de demência mesmo. Eu ia falar sobre essa questão que hoje, vamos dizer entre aspas, né, a moda é a questão aí, a doença da humanidade hoje, a depressão. Os nossos idosos têm ficado depressivos também? Sim. E como que lidar com isso?
Tem uma história, né? O meu mestrado, inclusive, abordou essa questão da depressão. E é o seguinte, tem estudos que falam que 30% da população de idosos no Brasil tem sintomas depressivos leves. Não tem aquela depressão maior, grave, mas tem um humor deprimido, né, um que a gente chama de distimia, tem um entristecimento. 30% é muito, é 1/3 dos idosos, né? Muito. Muito mesmo. Agora, depressão mesmo, aí os estudos variam, né? Um quadro caracterizado como depressão maior, varia aí de uns 7%, 10% na população em geral. Olha só. Mesmo assim, ainda é frequente. 7% dos idosos serem deprimidos é grande. É um quadro que é mais frequente à medida em que se envelhece, porque ele vem associado a um medo de morrer, a uma perda acumulada de companheiro de vida, né, a viuvez, de amigos que vão morrendo, de adoecimentos que vão trazendo carga de saúde ali, né, dependência, complicações, perda do dinheiro, porque aposenta, o dinheiro mingua, perda da capacidade de ser o chefe da casa, né, eu era o chefe da casa, agora é meus filhos que mandam em mim, né. Isso é uma perda do poder para o homem, principalmente, isso pesa muito. Verdade. E às vezes ele nem queixa que está deprimido, não fala nisso, mas ele começa a ter uma falta de vontade de viver. E aí a gente cai no risco de suicídio, por exemplo. Olha só. Que é muito diferente da questão do suicídio num adolescente, num jovem. Que às vezes o jovem, ele fica com muita ansiedade, vem com impulso, e aí ele fala que quer morrer, ou ele tenta morrer sem planejar, e aquela tentativa nem sempre dá certo. O idoso não, ele não fala nada, tá? Ele fica ali quietinho, ele planeja. E a tentativa de suicídio no idoso dá êxito letal, quer dizer, ele consegue morrer com uma frequência muito maior do que na tentativa de suicídio dos jovens. Olha porque só. A dos jovens, às vezes, é por causa de um desespero, de um impulso, né? E às vezes ele não planeja bem, ou às vezes ele quer chamar atenção porque ele está carente, precisando. O idoso, com muita frequência, ele está desiludido da vida, realmente. Fica quietinho, calado. Fica quietinho e vai planejando. Ó, não tem mais sentido. Ninguém me pede opinião, ninguém conversa comigo. Eu não tenho... O isolamento social é um fator de risco muito grande de depressão no idoso, tá? Essa perda do poder, essa perda do dinheiro, essa perda da vitalidade, isso tudo são perdas acumuladas que levam a um quadro de perda do sentido da vida, do propósito de vida. Então, para os familiares que são mais próximos, esses sinais de isolamento, essas coisas, já é um sinal de que deve cuidar também de uma suposta depressão do idoso? Às vezes é o isolamento que vai gerar depressão depois, mas o isolamento social é um dos grandes fatores aí para depressão, para demência, tá? E às vezes, com questão de isolamento, tem uma coisa interessante que é a surdez. É uma dificuldade de conseguir usar aparelho auditivo. E muitas vezes essa surdez gera isolamento social, porque tem a festa da família, tá todo mundo ali conversando, ele escuta o barulho, mas não discerne as palavras, não entende o que está sendo falado, então ele fica no cantinho ali, não participa de nada, porque ele não escuta, aquilo só incomoda, gera barulho, mas ele não consegue escutar e entender o que está sendo falado. E aí, quando começa a se isolar por causa disso ali naquele meio familiar, começa a cabeça a ficar mais desorientada, começa a ficar mais deprimida. Então, esse é um fator de risco para o isolamento, para a depressão e para a demência. A gente sabe hoje que a surdez né, essa hipoacusia é um fator de risco importante para a demência. Nós falamos aqui sobre a questão do Alzheimer. E quais são os sinais para o diagnóstico da doença de Parkinson?
O Parkinson é uma outra questão neurodegenerativa muito frequente também no idoso, que às vezes dá mais precocemente, quando chega no idoso já está em fases mais avançadas, né? O Parkinson tem, a gente fala de 4 marcadores, tá? Que são os sinais cardinais, que são marcadores para o diagnóstico de Parkinson. Mas, além deles, existem vários outros problemas, inclusive não motores, como distúrbios de sono, depressão também. Na fase mais tardia, o Parkinson dá demência também. Então, tem várias, alteração intestinal, o Parkinson tem uma constipação intestinal muito grave. São outros fatores. Mas os cardinais, os que são do diagnóstico ali, critérios importantes, são 4. Um é o tremor. Normalmente esse tremor ele é assimétrico, é mais de um lado do que do outro. É um tremor de repouso. Existe um tremor que não é Parkinson, que é um que eu vou pegar a xícara ou vou pegar a colher, eu tremo, né? Então a gente vê, aí fica, ó, esse a gente chama de tremor essencial. O tremor do Parkinson não é quando eu pego a xícara, eu consigo pegar a xícara, mas quando eu tô aqui quietinho, a minha mão fica assim. Tá? É um tremor de repouso. Bem, outro sinal, a instabilidade postural. O paciente com Parkinson começa a tender para um lado, cai com mais frequência, tem uma instabilidade, ele tem dizer que ele tem que abrir as pernas um pouco para andar, ele vai com a marcha mais instável porque ele começa a ter desequilíbrio ali, tem mais insegurança para andar. Outro é a questão da bradicinesia. O que é isso? O que é isso? Ele faz tudo mais devagar, ele começa a ficar mais motor, né? A mobilização é mais lenta. Ele vira assim, em bloco, tá? Ele vai ficando assim. E o outro é a rigidez, tá? A rigidez, aí essa questão da virada em bloco, ele anda assim, ele anda, os passos são mais curtos, ele vai mais durinho. E a face também vai tendo uma rigidez. A face do paciente com Parkinson, ela é mais inexpressiva, ela fica mais assim, parada, sabe? Sem expressão, porque já não tem aquela... Certo. Que é disso aí também. Então, a rigidez, o tremor, a instabilidade postural e a bradicinesia. São os 4 sinais cardinais. Sim, tá? sim. A gente está aqui conversando com a doutora Cláudia, pessoal, e eu achei de suma importância. Inclusive, quem me fez a indicação falando a respeito da doutora foi o meu amigo, escritor, poeta Elias Raposo. Falou, Patrick, procura a doutora Cláudia, ela está aqui em Brasília de Minas. Inclusive, ele até falou assim, ela está de férias. Não é férias, está aqui cuidando da dona Olga, da mamãe, né? E uma indicação maravilhosa, um assunto muito interessante para a pessoa que queira consultar com você. Como é que ela tem que fazer? Ai, meu Deus. Bem, eu atualmente só estou atendendo, né? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mas aí, tia Dadinha tem meus contatos todos, você pode falar. Porque aí tem. Teve uma época que eu estava atendendo aqui em Brasília, mas eu vinha uma vez por mês e atendia aqui, tá? Mas acabou ficando um pouco complicado. Eu vim uma vez por mês, então atualmente eu não estou atendendo. Mas online eu atendo. Eu tenho uns 2 pacientes daqui de Brasília que eu atendo então, online. No Instagram tem o contato para o atendimento online? Pode fazer o contato, né? Lá no Instagram. Pode me mandar um direct lá. Me manda um direct, tanto pedindo o contato do consultório em Belo Horizonte, quanto se quiser, a gente pode marcar online, tá? E aí, quando eu vier aqui, eu faço uma avaliação pessoal também. A tecnologia porque aí assim, não dá para eu né? marcar de ficar vindo todo mês, mas se a gente já estiver acompanhando online a tecnologia, né? Isso. Então, essas consultas online a gente aprendeu a fazer na pandemia e elas funcionam, resolvem muita coisa. Existe principalmente nessas questões de comportamento e tudo, porque inclusive as receitas podem ser enviadas online, né? Tem uma quantidade de consultas por mês ou não? Ou depende de cada caso? Cada caso é um caso? Depende de cada caso. Mas eu tenho, inclusive, um plano de consultas, né, um programa de acompanhamento. Porque, às vezes, uma consulta só não consegue resolver o problema.
Então, aí eu tenho um programa de acompanhamento de umas 4 consultas seguidas, Certo. que aí a consulta sai mais barato. Entendi. Tá? Mas isso tudo pode me perguntar lá no Instagram que eu respondo, tá bom? Ainda existem pessoas, tipo Patrick Rodrigues, que tem medo de envelhecer? Tem um medo mesmo? Mas tem muitas pessoas, e a gente vê as pessoas fazendo uma besteira muito grande, Aham. que é fazer altos tratamentos anti-envelhecimento, né? Soro da juventude, o soro para não sei o quê, um monte de vitamina, que é uma coisa que veio dos Estados Unidos, e que assim, porque lá eles comem super mal, então as pessoas acabam realmente precisando de vitamina. Olha só. Né? Mas se você tem uma alimentação saudável, com verduras, com frutas, com proteína, você não precisa desse tanto de vitamina, né? A gente aprende na escola, lembra? Que a principal fonte de vitamina são os vegetais, né? Então, às vezes, na geriatria, a gente repõe algumas vitaminas, sim. Principalmente a vitamina D, a vitamina B12, o cálcio, o ferro. Às vezes, essas coisas precisam ser repostas, sim. Mas negócio de ficar magnésio, gente, é jogar dinheiro fora. Zinco, isso aí, se você tem uma alimentação saudável, isso tudo tá lá. Não tem que dosar, não tem que fazer reposição milagrosa, isso é jogar dinheiro fora, tá? Envelhecer bem é muito barato. Por falar em envelhecer bem, quem envelhece melhor? O homem ou a mulher? Normalmente o homem morre antes. As estatísticas mostram, a gente fala que a velhice é feminina. Mas Você peraí, vê viúvas homem, com muito mais frequência. o homem morre antes devido à vida dele ser um pouco mais arriscada ou Sim. pela idade? Não, morre antes na idade mesmo, tá. né? O número de mulheres com 80 anos é muito maior do que o número de homens com 80 anos. Por quê? O homem, ele às vezes envolve mais em acidente de trânsito, né? Tem mais estresse no trabalho, então começa a ter mais infarto, às vezes briga também, tiro, essas coisas. Então, o homem tem mais dificuldade de ir ao médico fazer as prevenções. Verdade. Então, às vezes, quando descobre a doença, já está mais avançada. Essas questões todas fazem com que o homem morra mais cedo. E a mulher, normalmente, ela até tem doenças crônicas. A artrose, por exemplo, é mais frequente na mulher. A depressão é mais frequente na mulher. A própria demência também é mais frequente na mulher. Mas a mulher, ela se trata mais, né? Vai ao médico com mais frequência, identifica os problemas mais precocemente, tá? Tu tem mais pacientes mulheres? Sim, sim. E aí, o que acontece? A mulher, é muito frequente, inclusive uma coisa interessante, que às vezes o casal se separou há anos e o homem está lá sozinho, adoece, e aí, por causa da preocupação com os filhos, a mulher pega o ex-marido e traz para dentro de casa para cuidar dele. Olha só. Vários casos assim a gente vê. É o pai dos meus filhos estão sofrendo com isso. Vou trazer ele né? de volta. E vai e passa os últimos anos da vida cuidando. Mas é muito importante, na verdade, se cuidar antes. A prevenção, a gente fala que Sim. a prevenção é o melhor remédio. Então, se você vai se cuidando de antes, você chega lá melhor. Não adianta, depois que já começou a cair, a perder peso, a ficar fraco, você querer começar uma atividade física. Porque aí, para reverter o que não existe, né, é muito mais difícil. Você começa a envelhecer dos 30 aos 50 anos. Sim, sim. Então, você tem que criar reserva de todos os seus órgãos, nessa fase. Então, na idade que nós estamos, que nós temos que fazer todos esses cuidados para cuidar que daqui 10, 20, 40 anos a gente esteja bem. Teve algum paciente assim que te marcou durante toda a sua trajetória até agora? E marcou por quê? Eu digo de uma forma positiva ou negativa? Que esse paciente você não consegue esquecer por algum fato. Não tem uma paciente de 94 anos que é dona de cartório e que eu acho sensacional, porque ela
ela que gerencia o cartório, ela trabalha todos os dias. Nossa, que legal. A cabeça está ótima. Eu acho isso muito legal, realmente. Aos 94 anos, a pessoa está ativa. É que nem o que você falou, de 110 está trabalhando na enxada. A maioria dos meus entrevistados aqui do podcast são pessoas que têm essa idade. Eu digo assim, eu procuro essas pessoas até mesmo para ter um aprendizado. Para ser um exemplo. Entendeu? É um exemplo. Inclusive, a única pessoa que tem entrevista aqui com o Dr. Antônio Pinto sou eu. Dr. Antônio Pinto. Muito legal. Eu queria te agradecer e te dar os parabéns por aquela entrevista. Assisti. Pois é. Dr. Antônio Pinto com 96 anos. Eu até errei a idade dele lá na legenda. 96 anos, deu uma aula para todos nós. Aquela entrevista ali é para ser assistida não só pelos idosos, mas também para a juventude que quer aprender, saber o que é a vida. Uma entrevista sensacional. E eu acredito que, assim como o Dr. Antônio Pinto marcou o podcast, essa paciente deve ser também da mesma forma, né? Marcou a sua trajetória. Doutor, é o seguinte, eu procurei falar de tudo um pouquinho aqui. Eu sei que o assunto aqui, se fosse pra gente falar de tudo mesmo, a gente ia ficar aqui uns 2 dias ou mais, né? Eu queria perguntar se tem alguma coisa que eu deixei de falar, deixei de perguntar, que você quer deixar registrado aqui. Eu queria sugerir para as pessoas assistirem, quem tiver Netflix, tem uma série que chama... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora, tá? Mas é Como Chegar Bem aos 100 Anos. Você ouviu falar dessa série? Já ouvi falar. Né? Que é um americano que estudou comunidades ao longo do mundo, ao redor do mundo. Ele foi em 5 lugares, aonde existia o maior número de centenários. E aí ele investigou, visitou uma ilha no Japão, uma ilha na Grécia, uma aqui até na América do Sul também. Então ele foi nesses lugares e identificou o que essas pessoas tinham em comum. O que possibilitava as pessoas nesses lugares viverem mais de 100 anos. E um pouco é isso que o seu entrevistado falou, 2 das coisas, isso que a gente já falou. É a atividade física, né? Nesses casos dessas comunidades, não era atividade física para ir fazer ginástica, não. Eram pessoas que moravam nessas ilhas da Grécia, por exemplo, que era um lugar que era um morro puro, certo. E o sujeito subia e descia morro no dia a dia para fazer as coisas. Porque muita gente pensa que a atividade física é só ir para academia, né? Não é? Pois é. Né? Essa de Costa Rica era um pessoal que era muita gente que era lavrador, que trabalhava com enxada, que fazia essas coisas. Né? No Japão, não sei se vocês lembram, no Japão as camas são baixas, as mesas são baixas. Então abaixa, levanta, agacha, levanta. Agachar e levantar é uma coisa que muitas vezes na nossa cultura, quando você repara o seu pai para levantar, tem que apoiar no braço da cadeira. Não consegue levantar sem apoiar. Então, olha só. Essas questões do dia a dia é que eram a atividade física ali mais importante e que mantia esses idosos robustos. Sim, sim. Não porque ia na academia, mas porque a atividade diária era a academia. Era uma que a gente não aguenta fazer, né? Vê, eu subir e descer morro o dia inteiro, a gente não faz, a gente chora. Tem dia que eu penso em ir pro trabalho a pé, eu não consigo chegar ali no portal, não. Vou de carro, amanhã eu vou a pé. Pois é. Aí... Então, essa era uma coisa. A outra era a alimentação, aquilo que a gente falou lá no começo do podcast, né? E as outras coisas eram as atividades sociais, as relações sociais e o propósito de vida. Tá? Então, eu tenho um propósito, eu tenho uma coisa, eu acordei hoje para quê? Não tem nada, não tem nenhum sentido. Então, o sentido da vida é uma coisa que precisa ser procurada sempre. É o sentido da vida que nos faz ter vontade de acordar, de viver cada dia. E é isso que nos mantém vivos, né? A mamãe, por exemplo, ela está lá no CTI, entubada, mas o dia que ela estava indo, ela falou, eu já falei, eu não vou agora não, que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Olha aí. Eu não posso ir, não está na minha hora. Ela está com quantos anos? 89. Então, assim, ela tem um sentido de vida. E é isso que traz a vitalidade e a vontade de viver a graça. Né? O propósito de vida. Então, isso é fundamental. A outra coisa é os afetos.
E é muito importante, é uma reserva importante para envelhecer bem, é cultivar afetos. Então, é cultivar ao longo da vida, porque as pessoas que vão cuidar de você quando você estiver velho e dependente são as pessoas que se preocupam com você. Essas pessoas vão cuidar de você como um peso ou como uma grande paixão da vida delas, dependendo do tipo de relação que você criou com elas ao longo da vida. Né? Então, as relações afetivas são fundamentais para se envelhecer bem. O que mais que ele coloca lá? Não estou lembrando tudo, não. Então, peraí, tinha as alimentação, atividade física, as interações sociais, o propósito de vida, as relações afetivas. Tem mais coisa, mas eu não lembro, não. Tem que assistir o podcast para ver. O pessoal que quiser acompanhar na Netflix é Como Chegar Bem aos 100 Anos. Acho que é esse o nome. É nesse sentido aí, vocês vão encontrar. Eu estou lembrando aqui de uma repórter que perguntou para o senhor de 100 e alguma coisa lá, eu não lembro se é 105. Ô, seu José, qual o segredo para viver tanto? 105 anos. E ele respondeu, é só não morrer. E ele ainda tinha o bom humor ainda aflorado com 105 anos. Olha, eu tenho sempre uma pergunta que eu faço no final para todo mundo que passa por aqui. Inclusive eu fiz para o seu Domingos Fonseca, de 110 anos, e não vou deixar de fazer para você. Então a gente falou basicamente quase tudo, né? Não esquecemos de nada, não, porque depois eu fico, puxa, eu podia ter perguntado isso e aquilo. Mas se tiver alguma coisa que eu deixei de perguntar, pessoal, pode acompanhar a doutora lá no Instagram. Cláudia Caciquinho.geriatra. Isso. Mande lá no direct dela que ela vai estar dando toda a atenção, assim como está dando atenção para a gente aqui hoje. E, inclusive, durante toda a entrevista, sempre que a gente menciona os pais, ela se emociona. E eu sei que não é fácil estar aqui no podcast com a cabeça lá na mamãe. Ela tá no CTI? Tá no CTI. A dona... Aqui do Hospital Santana, CTI excelente, por sinal, viu? Fiquei muito feliz. Ela não dava tempo dela ir até Montes Claros, porque ela piorou muito, muito rápido. Ela teve uma arritmia, coisa de idoso. Idoso é o seguinte, quando tem uma pneumonia, aí descompensa o coração, o rim, descompensa tudo, porque todos os órgãos estão funcionando bem, mas com pouca reserva. Entendi. Na hora que eles são mais demandados, descompensa. Então, o idoso descompensa muito rapidamente, sabe? E aí, graças a Deus, tem esse hospital aqui, que é do SUS, que é outra coisa que é sensacional, um exemplo para o mundo. Eu fiquei muito feliz de ter essa... Que bom. De conhecer lá também, um serviço muito bom. Que bom que estamos bem servidos em questão, né, do hospital de saúde aqui em Brasília de Minas. Diante de tudo isso, eu sei que não foi fácil a sua trajetória, teve que estudar bastante, mesmo sendo filha de médico, enfim, a sua dedicação mostrou o quanto valeu a pena o seu esforço para estar aqui hoje, passando as informações e sendo uma profissional de excelência. O que é a vida para a doutora Cláudia? Ixi, que pergunta difícil! Meu pai eterno... Nossa Senhora, eu não sei nem responder isso, não. A vida, eu aprendi muito com a minha mãe, eu acho, que vida é alegria, a alegria das pequenas coisas. Mesmo no meio de todas as tristezas, você tem alegrias, né? Por exemplo, agora eu nessa situação lá, mas tem uma coisa que me traz, assim, um alento muito grande, que eu falo assim, se a mamãe morrer agora... O último dia de vida dela em casa, os netos fizeram almoço para ela, os netos todos almoçaram com ela. Eu conversei com ela no telefone, que eu ainda estava em Belo Horizonte, e ela falou assim, minha filha, o dia aqui foi maravilhoso. Meus meninos que fizeram almoço para mim, vieram todos almoçar comigo. Eu falei, gente, então assim, ela estava numa felicidade, e ela já estava com pneumonia, já estava ruim, mas os netos estavam lá cuidando dela, fazendo comida para ela, e ela estava super feliz com isso. Legal. Então, acho que vida é isso, é a gente ter os afetos e as pequenas alegrias, que felicidade não é uma coisa grande, não existe isso, não. Isso é mito. Felicidade são essas pequenas coisas. É mesmo eu estar dando essa entrevista aqui para você, saber que tem um podcast aqui legal, que tem um CTI legal. São pequenas felicidades que a gente encontra
e que a gente vai passando por aí. E Que bom. o legado que a gente vai deixar. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar também. Depois que eu me for, o que eu vou deixar de rastro nessa vida, né? Olha aí, eu fiquei surpreso. No início eu pensei que ela falou, que pergunta difícil. E que resposta maravilhosa. Vai servir de inspiração para muita gente. Muito obrigado mais uma vez, doutora. E sempre que quiser voltar, tiver a oportunidade de estar aqui com a gente, as portas abertas aqui vão estar no podcast dos Notáveis. Muito obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite. E parabéns. Obrigado. Gente, eu costumo dizer o seguinte, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu não vou parar até descobrir. Esse foi mais um podcast dos Notáveis aqui, levando o povo de Brasília e de Minas ao mundo. E hoje, dicas maravilhosas de saúde, envelhecer saudável, é muito bom. E eu vou colocar muita coisa aqui em prática, viu? Tchau, tchau e até outra oportunidade. Valeu! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.